Com a palavra o deputado Vinícius Carvalho, pelo PRB. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, antes eu gostaria de parabenizá-lo, deputado Silvio, pela condução desta reunião da comissão especial. Tá? Vossa Excelência está de parabéns e tem abrilhantado o nosso partido, o PRB, diante de uma temática de tão grande relevância para a nossa sociedade. Então, rendo aqui minhas homenagens a Vossa Excelência. Deputado Samuel, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse dar atenção a este colega. Como nós já falamos, nós temos o viés de apoiar essa reforma da Previdência. Porém, se faz necessário, deputado Samuel, apontarmos pelo menos 3 pontos que precisamos de uma reflexão de Vossa Excelência para que não causemos, ao invés de um benefício social, um prejuízo social. Porque dentre as questões estão a emenda 108, que nós vamos falar, a emenda 109, e uma que eu havia conversado com Vossa Excelência, e não foi incluída, pelo menos eu não vi, que diz respeito à inclusão de uma disciplina transversal dentro do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental, sobre educação financeira. Fazer alteração no artigo 205 e 206 da Constituição, porque nós hoje estamos com um problema previdenciário, em primeiro lugar, má gestão dos governos que antecederam o governo atual. Isso é público e notório. Se tivéssemos tido uma gestão de responsabilidade, então certamente não teríamos chegado a este ponto. E quando eu digo gestão de responsabilidade, eu incluo todos os atores, seja da sociedade civil organizada, seja do Congresso Nacional, ou seja, o Legislativo, do Judiciário, todas as esferas do Judiciário, todas indistintamente, inclusive o Ministério Público, que é um órgão auxiliar da Justiça, como também do próprio Executivo. Então nós não podemos, deputado Samuel, estamos tendo a oportunidade de incluir neste conceito de uma reforma previdenciária necessária para as próximas gerações, não podemos deixar de incluir esta consciência na nossa juventude no que diz respeito à educação financeira. É fundamental, deputado Silvio, a pessoa ter lá no ensino fundamental, no ensino básico, já aprender o consumo responsável, aprender sobre a previdência social, a realidade da previdência social, hoje o que não é a mesma de 20, 30 anos. Incluir também assuntos que trate a respeito da previdência complementar. Então pediria que o deputado Samuel ele pudesse, de fato, observar isso, para dentro do seu ajuste, deputado Samuel, incluir uma alteração no artigo 205 ou 206, que é na seção número 1 do artigo 205, incluir a educação financeira. Nós sabemos que alguns ministros, inclusive o próprio ministro Paulo Guedes, ele tem essa percepção. Eu já conversei com presidentes anteriores, com ministros de educação anteriores, mas ninguém até hoje se dignou a fazer isso. Porque se Vossa Excelência perder a oportunidade, nós correremos o mesmo erro de aqui a 10, 20 anos, termos as crianças de hoje, jovens lá na frente, adultos lá na frente, tão ignorantes quanto nós somos e fomos, ao ponto de deixar a situação previdenciária do país chegar ao ponto que está. Então, Vossa Excelência tem nas suas mãos a oportunidade de não permitir que as próximas gerações passem o que nós estamos passando, deputado Samuel.
No que diz respeito, como eu falei, que são 3 tópicos que vamos abordar. O artigo 108, a emenda 108, que fala sobre tirar parte do recurso que hoje vai do PIS/PASEP para o BNDES e passar para o regime geral da Previdência. Nós temos a nossa Seguridade Social, todos sabem disso, que trata da saúde, da previdência, da assistência. Temos ali a fonte de custeio para a Seguridade Social. E foi apresentado uma emenda, e Vossa Excelência acatou, por isso que eu peço a vossa reflexão. Se nós estamos falando de enfoque fiscal, como foi falado por colegas em falas anteriores, que o governo está focando a questão da saúde fiscal da Previdência. Nós vivemos hoje e continuaremos vivendo um sistema contributivo e solidário. Como é que nós podemos falar em sistema contributivo e solidário, deputado Samuel, se nós continuamos tendo 14 milhões de desempregados, 18 milhões aproximadamente de pessoas que vivem na informalidade, e são esses 32 milhões de brasileiros que estão fora do mercado, que deveriam ser incentivados para continuar no mercado, para contribuir, e isso sim fazer com que este enfoque fiscal ele fosse alcançado. Se Vossa Excelência deixar permanecer esta emenda 108, ela vai impedir que o BNDES continue incentivando pequenas empresas, pequenos empresários de gerarem empregos. A matemática é essa, é simples. Se não gera emprego, não tem pessoa para contribuir. Se não tem pessoa para contribuir, não existe sistema contributivo e solidário que seja autossuficiente para os milhares e milhares de brasileiros que todo ano ascendem à condição de aposentados. Se é que se pode dizer, na conjuntura atual, ascender à condição de aposentado. Porque hoje nós vivemos a situação que o próprio STF, o que ele fez? Ele aqueceu a postura de governos de que a pessoa se aposenta hoje com R$100, daqui a 5 anos, ela deve continuar recebendo esses R$100, sem nenhum ajuste. A perda inflacionária, o aumento do salário mínimo, para que a pessoa possa ter a condição digna de ela manter o seu poder de compra, já que ela não tem condição laboral pela sua idade, por isso que ela se aposenta. Quando a pessoa chega à situação e à condição de não ter mais a capacidade laboral, o Estado provê a ela porque ela contribui há 35 anos, mas na verdade não são 35 anos. Nós estamos falando de 420 contribuições, salvo as pessoas que trabalham em serviço público, que sejam militares hoje com 30 anos, e está para mudar nos próximos meses com relação ao projeto de reestruturação, salvo as pessoas que têm um emprego fixo, garantido como servidor público, nenhum trabalhador, ou quase nenhum, consegue permanecer 35 anos numa empresa. Eu tiro aqui um exemplo, deputado Silvio. Esse amigo que vos fala trabalha desde 14 anos de idade, de carteira assinada. Hoje jovem não pode trabalhar com 14 anos. É uma vergonha. Nós estamos impedindo os jovens que queiram trabalhar com 14 anos num trabalho digno. Não pode trabalhar de carteira assinada, mas pode ser cooptado pelo tráfico na marginalidade. Eu falo porque eu nasci no morro e me criei numa favela até os meus 23 anos de idade e sei como é que funciona. Eu não aprendi em faculdade o que é a situação dentro de uma favela. Jovem com 14 anos é cooptado por tráfico porque vê lá o marginal que ganha muito, embora tenha vida curta. E por sua vez, ele se sente ali motivado àquilo. E nós tiramos o direito de jovens poderem trabalhar com carteira assinada. Então, voltando à minha fala, quando com 14 anos comecei a trabalhar, se fosse contar 35 anos,
com 49 anos de idade, eu poderia requerer a minha aposentadoria. Mas não. Eu estou com 53 anos de idade e pelo fato de eu não ter emprego em órgão público, durante esse período, até hoje, ainda falta 1 ou 2 anos para que eu me aposente. Ou seja, 35 anos não é o tempo exato para que a pessoa tenha direito à contribuição. E hoje estamos colocando para 40 anos. Então pode colocar que ela vai ter que trabalhar pelo menos mais 5 anos para que ela possa ter sim direito a receber a integralidade do seu direito previdenciário. Então, se deixar permanecer esta emenda 108, que retira do BNDES parte dos recursos destinados pelo PIS e pelo PASEP, nós continuaremos a ter um índice muito grande de desempregados, porque nós não teremos empresas com incentivo do governo para que possam gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, trazer para o sistema previdenciário a contributividade e também a solidariedade para que esse sistema continue sendo o que ele é. Agora, deputado Samuel, no tocante ao artigo 109, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse ter toda a atenção. Pela nossa formação jurídica, nós entendemos como esse artigo 109, ele não deveria constar no relatório de Vossa Excelência. Essa emenda deveria ser suprimida, tirada por Vossa Excelência. Por que isso? Porque volto à minha fala inicial, quando me dirigi a Vossa Excelência. No intuito, no pensamento de fazer uma justiça social, a meu ver, perdoe-me, a meu ver, está havendo aqui nesse artigo 109 uma grande possibilidade de injustiça com aqueles que mais precisarão e mais precisam. Principalmente quando coloca aqui, tem o parágrafo 3º, e dando aqui também um parágrafo novo nesse artigo 109 da Constituição, que Vossa Excelência coloca, compete, parágrafo 6º, um parágrafo novo dentro do 109, compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, de entidade autárquica ou de empresas públicas federais, e o consequente deslocamento da competência do processo que tramitava na Justiça Estadual para a Justiça Federal. Deputado Samuel, Vossa Excelência, perdoe-me, pode estar cometendo um grande equívoco a minha interpretação se deixar permanecer essa emenda 109. Então, pelo tempo que conheço Vossa Excelência e sei da sua seriedade, sei da sua competência, peço que reveja isso. E para terminar minha fala, o parágrafo 3º, que Vossa Excelência altera, diz aqui: a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Sugiro a Vossa Excelência que converse, se ainda não o fez, converse com representantes de todo o segmento da justiça, do judiciário, para que nós não corramos numa falha muito grande, que vai trazer prejuízos a toda a sociedade, principalmente a sociedade que mais precisará da esfera jurisdicional para resolver os seus problemas, ou previdenciário, ou trabalhista, ou também aqueles que surgirem em decorrência desta alteração. No mais, eu parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante trabalho.
e peço a sua sensibilidade para tudo que foi colocado. Deputado Vinícius Carvalho, só para... você falou da emenda 108 do artigo 109. Artigo 101, emenda 108, emenda 109 e a possibilidade de Vossa Excelência... Emenda 109 ou artigo... Não, eu falei artigo, mas é emenda 109. Perdão. Parágrafo 6º. Isso. Parágrafo 6º. Que ela fala exatamente o parágrafo 3º que Vossa Excelência... Cadê? Cristiano, não, já compreendi, aqui. Só para... Não, já clareou. Tudo bem. Perdão, é a emenda 34, eu falei errado. Isso. Então, é uma emenda de nossa autoria, que nós fizemos, para poder suprimir todo esse 109, entendeu? Para que Vossa Excelência possa analisar. E a questão da sugestão que lhe dei, e penso ser meritória, dentro da parte da educação. Obrigado, deputado Samuel.